tarde, começa agora o CNA em Campo, o programa que fala direto com o produtor rural. Aqui você acompanha toda terça e quinta reportagens e entrevistas sobre a agropecuária brasileira. Vamos aos destaques de hoje. CNA reforça o apoio a pecuaristas depois que os Estados Unidos suspenderam a importação da carne brasileira. Censo Agropecuário 2017. IBGE vai pesquisar as condições de vida e de trabalho de mais de 5 milhões de produtores rurais em todo o país. É o que você vai ver agora no CNA em Campo, o programa do sistema CNA Senar. Quantas propriedades rurais existem no Brasil? O que produzem? Como vivem e trabalham os homens e mulheres do campo? O IBGE vai buscar respostas para essas e outras questões a partir de outubro, quando começa o Censo Agropecuário 2017. O resultado será importante para que os brasileiros possam conhecer as mudanças que ocorreram no setor nos últimos anos. Wilson lembra de ter respondido às perguntas do último Censo Agropecuário em meados de 2005. Na época, a propriedade tinha uma menor capacidade de armazenamento de grãos. Mas de lá para cá, houve mudanças. E agora, ele aguarda uma nova entrevista para atualizar as informações. Eu acho que está passando da hora de nós saber o retrato da agricultura realmente no campo, saber quantas pessoas estão envolvidas nisso, quantos hectares hoje nós temos realmente produzindo, é muito válido. A partir de outubro, 18 mil recenseadores vão percorrer os 4 cantos do país. Eles devem entrevistar em torno de 5 milhões de produtores rurais para saber como eles vivem e como trabalham. O tempo de entrevista caiu pela metade, 45 minutos, mas o IBGE garante que a coleta de dados vai ser suficiente para o censo. Pesquisadores vão analisar os dados e gerar diagnóstico. Que tipo de diagnóstico? É preciso infraestrutura? Como aqui está sendo produzido? Precisa mais de financiamento? Precisa de estrada? Precisa de unidade de armazenamento? Precisa de mais treinamento, mais assistência técnica para esses produtores? Se eu não revelar a realidade da minha região, do meu processo produtivo e tudo mais, políticas de crédito, políticas de incentivo à pesquisa, né, fomentos regionais, tudo isso que possa voltar para ele em forma de política pública ou qualquer outra iniciativa, pode voltar em algo que não tem interesse para ele. Então é importante que ele responda aquilo que realmente ocorre. O IBGE já compartilhou com a CNA informações sobre o censo agropecuário, como o questionário ao qual os produtores serão submetidos e ainda a identificação dos recenseadores. Estas informações serão repassadas agora às federações e aos sindicatos, para que o próprio produtor tire as dúvidas em relação à pesquisa. Há uma segurança nos dados do IBGE, esses dados não são divulgados em hipótese nenhuma, né, nem para o Ministério Público, nem para os órgãos oficiais de Receita, de IBAMA. Isso aí o produtor pode ter essa segurança que os dados do censo são oficiais e totalmente sigilosos. O controle biológico de pragas ganha cada vez mais espaço nas lavouras. Esse tipo de manejo usa o conhecimento e a técnica para combater de forma ecológica as pragas que atacam as plantações e dão prejuízo ao agricultor. A agricultura tem crescido cada vez mais no país, mas a expansão de culturas traz também o aumento de pragas que atacam as lavouras brasileiras. Para evitar prejuízos, os produtores usam produtos químicos, mas uma nova técnica vem ganhando espaço nas propriedades rurais, o manejo integrado de pragas. Recentemente, a importância desta prática fez com que o tema fosse discutido em audiência pública na Câmara dos Deputados. O manejo integrado de pragas permite o controle da população de insetos, lagartas, ácaros e outras espécies que atacam as plantações. Outra vantagem é que o produtor reduz o uso de defensivos químicos, porque uma das formas de combater as pragas é a utilização de produtos biológicos encontrados na própria natureza ou desenvolvidos em laboratório. O meio ambiente agradece. O controle biológico vem para que a gente equilibre esse tipo de controle, para que a gente tenha uma produção sustentável, mais limpa para a sociedade, né? E que a gente garanta a segurança dos alimentos. O controle pode ser feito de várias maneiras. Tem o controle cultural, que tem ações preventivas para reduzir os alimentos das pragas e a população. O controle comportamental tem plantas armadilhas e repelentes para interromper o acasalamento e matar as pragas. No controle varietal e genético,
predomina o uso de variedades transgênicas. O controle biológico preserva os inimigos naturais das pragas, como insetos, mariposas, vírus e bacilos. E por último, o controle químico, que tem o uso de inseticidas que não afetam os inimigos naturais das pragas. A ciência, na verdade, ainda precisa se desenvolver muito nessa área. A gente precisa conhecer melhor os insetos, os inimigos naturais das pragas agrícolas, para aí sim estabelecer técnicas de manejo que favoreçam a permanência desses inimigos naturais no campo, para a gente complementar o uso dos produtos químicos com os produtos biológicos onde isso for possível. No Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, as ações de assistência técnica e gerencial orientam os produtores rurais sobre a importância do manejo integrado de pragas e, assim, evitam prejuízos econômicos. Quanto mais eficiente ele for, quanto mais ele conhecer os insetos, a atividade, os níveis de dano, melhor é o controle que ele faz. Se ele melhora a eficiência no controle, ele gasta menos, reduz custo operacional efetivo e melhora as margens que ele tem, sendo mais eficiente e tendo mais lucro, mais renda. Para a CNA, o produtor só vai conseguir aplicar o manejo integrado de pragas se não pesar no bolso dele. É preciso levar em conta o custo dessa técnica. O agricultor vai analisar a viabilidade econômica, o perfil do mercado que ele quer atingir e aí, a partir dessa análise, ele monta o modelo de negócio dele e lança mão das ferramentas que o mercado disponibiliza. A CNA se posicionou sobre a decisão do governo dos Estados Unidos de suspender a importação de carne in natura do Brasil. Em nota, afirmou ter recebido a notícia com perplexidade e saiu em defesa dos pecuaristas. Segundo a CNA, as autoridades norte-americanas deveriam apresentar uma justificativa técnica e científica. A decisão também pode ser vista como uma medida de proteção do mercado. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, vê com perplexidade a decisão dos Estados Unidos de suspenderem a importação de carne bovina in natura brasileira. Os elementos utilizados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para justificar o fechamento do mercado não apresentam risco para a saúde dos consumidores norte-americanos. Esperamos que o governo dos Estados Unidos divulgue as justificativas técnicas e científicas que fundamentaram a decisão, que também pode ser vista como uma medida protecionista de mercado. A decisão do governo norte-americano prejudica ainda mais os pecuaristas brasileiros, que já enfrentam hoje uma série de dificuldades, como a queda no preço da arroba, o aumento dos custos de produção e os desdobramentos da Operação Carne Fraca e da delação da JBS. A CNA apoia as ações do ministro Blairo Maggi e do Ministério da Agricultura para o pronto restabelecimento do mercado americano e continuará trabalhando junto com o pecuarista brasileiro para aumentar a competitividade do setor e impedir a desestruturação da cadeia produtiva. Os produtores rurais cumprem as mais rigorosas exigências sanitárias e contribuem com a economia na geração de emprego, renda e alimentos de qualidade. Amanhã, quarta-feira, representantes da CNA e da ABIEC, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, voltam a se reunir em Brasília para discutir o assunto. O objetivo é evitar que toda a cadeia produtiva da carne seja prejudicada. Na pecuária de corte ou de leite, o cuidado com os bezerros deve começar nos primeiros dias de vida. E uma das ações indispensáveis é a cura adequada do umbigo, garantia de que o produtor vai ter um animal saudável na fazenda. A cura do umbigo é determinante para o sucesso produtivo do animal e deve ser feita o mais rápido possível. O cordão umbilical está diretamente ligado a órgãos e artérias. Após o nascimento, perde suas funções e passa a ser uma porta de entrada para infecções. Veja o material necessário: iodo a 10% e recipiente fundo. Com a ajuda do Fred, nós vamos realizar a cura do umbigo. Em um recipiente contendo iodo a 10%, nós vamos fazer a imersão completa do umbigo. Esse procedimento deverá ser repetido durante pelo menos 3 dias, até que o umbigo esteja totalmente desidratado. Uma bezerra que teve infecção umbilical pode ter uma perda de até 25% no seu desenvolvimento. Vamos fazer uma conta bem simples, comparando 2 bezerras do gado de leite que nasceram com 40 quilos. Uma sadia que recebeu o manejo correto
e outra que apresentou infecção umbilical. A sadia será desmamada aos 90 dias. Já com infecção, será desmamada aos 120 dias, levando 30 dias a mais para atingirem o mesmo peso. Para uma bezerra sadia, o consumo médio de leite durante a fase de aleitamento será de 360 litros de leite. No caso de uma bezerra com infecção, o consumo será de 480 litros, ou seja, em média 120 litros de leite a mais por bezerra, além do custo com medicamentos. Sem considerar que o maior prejuízo pode ser a perda do próprio animal, seja na fase de aleitamento ou posteriormente, uma morte súbita, muitas vezes sem explicação. Procure o Senar da sua região. Senar, a maior escola da terra. O CNA em Campo termina aqui. Te espero na próxima quinta-feira, ao 12h05. Até lá!